Abre a Bíblia, 2 Reis. Segunda Reis, capítulo 4. Segunda Reis, capítulo 4, amém? Amém. Todos acharam? Glória a Jesus. Que se fala, Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio um credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu de te fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. E então disse Eliseu: vai, pede-te vaso emprestado a todos os teus vizinhos, vaso vazio, não pouco. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe trazia os vasos, e ela os enchia. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Essa é uma palavra muito boa, muito forte para os nossos dias de hoje. Glória a Deus. Nós que somos vaso do Senhor, nós precisamos todo dia andar cheio do azeite. Glória a Deus. Ah, mas eu não sou. É sim. Você é vaso. Eu sou vaso. O teu filho é vaso. Teu marido é vaso. Todos que estão sobre a terra do vivente é vaso. Você sabe por quê? Porque o meu e o teu Deus, ele não faz exceção de pessoa. É Deus. Nós que faz. E Deus, ele é tão tremendo, ele é tão maravilhoso nas nossas vidas. A misericórdia do Senhor é tão grande nas nossas vidas, que a gente às vezes acha que não somos filhos de Deus. A gente quer desistir por pouca coisa. A gente quer botar. Aí as pessoas às vezes dizem que é o outro próximo, não. É nós que bota obstáculo em nós mesmos. É nós que coloca a pedra no próprio caminho da gente. Porque se eu e você, meu Deus, eu tenho que falar, aprendesse a fechar a boca, nunca faltaria azeite nas nossas vidas, não. Mas eu não falo, a gente erra por falar. Porque quando o profeta perguntou a ela: o que tu tem em casa? Ela disse que não tinha nada, só tinha uma botija de azeite. Ela não tinha muito. Que
Queria eu estar agora com a gota de azeite na minha boca para falar aquilo que Deus quer, não o que eu quero. Para fazer aquilo que Deus quer, não o que eu quero. Ela teve uma diferença ali naquele momento. Preste atenção que é palavra forte. Isso é para eu sair daqui mais crente e valorizar aqueles que estão ao meu redor. Ela disse que só o marido dela era servo. E por que ela não? Às vezes você diz, eu sou crente, mas meu marido não é. Por que você fala assim? Se você é vaso, se você é profeta de Deus, você tem que dizer, eu sou crente, meu marido também é, meu filho é, minha família é. Porque a Bíblia diz o quê? Eu e minha casa serviremos a quê? Então, por que ela disse só ele que serviria a Deus? E ela não? É por isso que às vezes Deus manda profeta de longe para falar comigo e contigo, para saber que eu e você somos vasos. Só que a gente tem que se pôr no lugar do vaso. Que é difícil. Mas não é impossível. O credor vinha buscar os 2 filhos dela para ser servo. E ela também. De repente, na lógica, ela queria ser servo do credor e não queria ser servo de Deus. E ali, quando Deus deslocou o profeta para ir na casa dela, Deus já sabia que ali não tinha nada, mas tinha um azeite. E aonde tem um azeite, alguma coisa acontece. Para quem valoriza o azeite, alguma coisa acontece. E Deus, ele me chamou a atenção nessa palavra. Cada um fala da maneira que quer, né? Do jeito que quer, mas não. A gente tem que falar do jeito que Deus quer. É por isso que às vezes a gente não vê, fraco, o azeite descer sobre a nossa cabeça do jeito que a gente quer. Sabe por quê? Porque a gente não sabe fechar a boca. Às vezes a gente fala além do que Deus mandou. E Deus, ele usa o vaso. Olha, preste atenção, uma coisa linda. Deus, ele usa o vaso e o azeite até onde ele quer. Porque quando Deus, ele desceu o azeite ali, que foi que Eliseu disse? Ali eu creio que era Deus falando. Inclina o azeite. Quando o azeite estava inclinado, estava enchendo os vasos. Depois que o azeite fez isso, parou. E aqui no nosso meio eu sei que tem vaso. Tem vaso e vaso valoroso na mão de Deus. Tem vaso que já tem experiência com Deus. Tem vaso que já foi quebrado, já foi rachado, e o próprio orleiro foi lá, remendou. Não, ele fez novo, ele não remenda, ele fez novo. Deus, ele não remenda vaso, ele te quebra. Ele faz você nascer de novo diante da presença dele, para que você possa receber o azeite dele. Ah, meu Deus. Da forma que ele quer. Eu fico, sabe, irônico quando eu vejo. Você é só um caquinho de vaso. Não existe caquinho de vaso. Meu Deus. Tem pessoas que falam comigo, pastor, missionária de Deus, mulher de Deus. Que isso, pastor, só apenas um caquinho. Que caquinho? Deus não trabalha em caquinho, não. Deus trabalha em vaso. Olha aí, ó. Deus não trabalha em vaso rachado, nem pedaçado, não. Deus, ele faz eu e você perfeito, para que eu e você possa receber
azeite perfeitamente e fazer a vontade dele. Aleluia. Não adianta aí você se esconder daquilo que Deus quer que a gente faz. Verdade. Ah, mas eu não sei. Quem sabe? Eu também não sei, mas quem sabe é Deus. E eu tenho que falar. E às vezes a gente é quebrado, bagaçado. Deus vai lá, renova a gente de novo. E ainda a gente chega e diz, eu não sei. Aí cada vez que eu digo eu não sei, Deus vai lá e me quebra de novo. Eita, Jesus. Enquanto eu dizer que eu sei que Deus está na minha vida, se eu dizer eu não sei, cada vez mais que eu digo eu não sei, Deus vai me quebrando. Deus vai me quebrando, porque Deus não trabalha em vaso rachado, não. Glória a Deus. E muito menos em vaso covarde, Deus não trabalha mesmo. Em vaso covarde, em vaso rachado, em vaso quebrado, Deus não trabalha não. Aleluia, Deus. Não adianta você dizer que não sabe. Não adianta você dizer que você é um caquinho, você é um pedaço de vaso. Que não existe pedaço de vaso, não. Meu Deus. Existe vaso completo. E Deus nessa noite está mandando eu te falar. Você é vaso, você está na minha mão, ué. Fecha a tua boca e não fala o que não é para falar, para tu não pagar preço. Porque enquanto você dizer que está rachado, Papai do céu vai te quebrar até tu dizer que está bom na presença dele. Aleluia, Deus. Ah, pastor, mas falta tanta coisa. Mas para Deus não falta nada. Aleluia, Deus. O vaso, ele não pode. Eita, Jesus, olha. O vaso, ele não pode mandar no olheiro. O olheiro que tem que mandar no vaso. Glória a Deus. Você já viu fazendo um vaso, né? Bota aquele negócio, aquela roda e fica girando. Só a mão de Deus que conserta a minha e a tua vida. Não é a mão de qualquer um, não. É a mão de Deus que ela vai fazendo o que Ele quer. A mão do Senhor, Ele vai te lapidando. Ele faz um... Eita, meu Deus. Ele faz um vaso com a boca estreita. Faz um vaso... Ele faz do jeito que Ele quer. Glória, 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 glória. E conforme você vai rodando na mão do... Eita, na mão do oleiro, Aleluia, meu Deus. você vai fazendo sim um vaso novo. E o vaso novo está pronto para receber o azeite do Senhor. Glória a Deus. Aí você diz, mas olha, o azeite do Senhor, ele não entra no vaso rachado não, porque o azeite não pode. O azeite tem que transbordar, ele não tem que vazar. Aleluia, meu Deus. Fazer a pergunta para você. É muito forte que eu vou perguntar para você. Me responde em nome de Jesus. Quantas bocas o vaso tem? Hã? Quantas bocas aí você tem? Glória a Deus. E por que a gente fala demais? Eita, Deus, glória. Aleluia, meu Deus. Eita, Jesus! Glória, glória a ti, Deus Santo. Se Deus fosse condenar a gente por a nossa própria boca, a gente estaria já condenado. Por isso que às vezes a gente deixa de receber algo de Deus, que às vezes a gente fala demais e ainda às vezes a gente fala para pessoas que não é para ouvir. É Deus. E quando a gente fala para pessoas que não é para ouvir, aí acaba... Aí você diz, mas fulano, ciclano, beltrano, não, você. Eita, Deus. Você que não. Ei, quando o profeta chegou e disse aqui a ela, vai, pede vaso emprestado e fecha a tua porta. Quando ele disse, fecha a tua porta, fecha a tua boca que o resto Deus faz. Aleluia. Obrigada, Jesus. Fecha a tua boca que o resto Deus faz. Ele só disse essa palavra para ela. Olha quando a gente obedece. Ela obedeceu, aí ela disse o que? Ele disse o que? Inclina o odre. Quando começou a inclinar o odre, só traz mais vaso que vai encher, traz mais vaso que vai encher. Ela estava só enchendo. É Deus de poder e glórias. Pega, vende, Meu Deus. paga o credor e Deus
está mandando tu viver com o resto. Aleluia. Aleluia a Deus. Porque ela ouviu. Quando a gente ouve a voz de Deus, a gente começa a ver o agir de Deus na nossa vida. Quando a gente ouve a voz de Deus, não a voz do homem, a voz de Deus, o homem não tem nada para te oferecer. O homem, ele não tem como operar o milagre que você precisa. Só Deus. E quando Deus, ele decretou ali para Eliseu, ele já sabia como é que ele ia trabalhar ali naquele lugar. A mesma coisa quando você, que é vaso de Deus, dá lugar para Deus encher a tua vida, a tua casa, a tua família, Deus já sabe o que vai fazer na tua casa. É você ver o impossível acontecer quando você dá lugar para ser vaso. Você sabe por quê? Aqui eu estou falando da viúva que tinha 2 filhos. Preste atenção. Quando eu e você dá lugar a Deus, preste atenção. Essa mulher tinha 2 filhos que estavam prestes a ser escravo do Egito. Aqui na frente, já lá no versículo 8, o próprio Eliseu, ele chega para aquela mulher, a mulher, ele passava ali na caminhada, ali vai um homem de Deus, ali vai um homem de Deus, ali vai um vaso de Deus, vamos dizer assim mais bonito, ali vai um vaso de Deus. E aquela mulher ali, ela não tinha filho, mas quando ela deu ouvido à voz de Deus, ela teve um filho. Se ela tivesse falado, não aconteceria nada. Apenas ela falou uma coisa muito forte para o profeta. Ela disse: ei, eu não estou te pedindo nada. Então ela não estava falando. E ali, pelo tudo que ela fez pelo profeta, e como o profeta era vaso de Deus, ele tinha intimidade com Deus, Deus ouviu a oração dele. Deus ouve a sua oração também. Você faz. Aleluia. Deus também ouve as suas orações. Quanto mais você clama ao Senhor, Ele ouve a tua voz. É porque hoje, meu Deus, a gente prefere, Mônica, falar a nossa situação com um vizinho, com um amigo, com um parente, mas não tem coragem de falar a situação para Deus. Só Ele que resolve a nossa situação, mas a gente não tem coragem de falar para Ele. Interessante que a gente fala para qualquer um, até para pessoas que não é para ouvir. E o teu milagre fica atrasado. Porque Deus é que não quero um milagre. Grande é o chamado que Deus tem nas nossas vidas. É por isso que diz: muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Sabe por quê? Porque ninguém quer obedecer o chamado. Como que vai ser escolhido? Como que vai ser vaso na mão do oleiro se quer falar mais do que o oleiro? Eu não tenho como ser escolhido se eu quero ser melhor do que o dono do vaso. E o dono do vaso se chama Jesus Cristo. Só Ele que pode operar um milagre na minha e na tua vida. Só Ele que pode trazer a ressurreição.
Só Ele que pode fazer o aleijado andar, o cego enxergar. Nós temos que ser vaso para que Ele possa nos encher. Mas hoje em dia é muito difícil a gente achar vaso hoje na mão do oleiro. Tem sim. Tem remanescente nessa terra. Tem gente que não se vende por nada. Tem gente que não troca o azeite que vai descer sobre a cabeça dele por nada. Mas hoje em dia tem gente também que está vendendo hoje o próprio azeite. E a troco de nada. A troco, sabe de quê? De não querer ser escolhido, quer ser chamado. Ah, eu vou pregar lá na igreja lá hoje. Se tiver alguém, tá bom. Se não tiver também tá bom. O pastor tem que me pagar mesmo. Esse é o tipo de vaso que é chamado. Mas ele não quer ser escolhido. Ele acha que ele levar alguma coisa da casa de Deus vai fortalecer a fé dele. Ele acha que ele vai ganhar alguma coisa lá no céu quando Jesus vir, do jeito que ele está fazendo, porque a Bíblia disse o quê? Dai de graça o que recebesse de graça. Quanto ele pagou para estar cobrando? É o tipo de vaso que não quer ficar na mão do oleiro. É o tipo de vaso que não deixa Deus agir. Ele quer agir por mão própria. E nessa noite o Senhor está mandando eu te falar. Ele vai cobrar você, Ele não vai cobrar eu. Porque o talento está nas tuas mãos. A cada um de nós o Senhor desceu com azeite. Agora você tem que discernir o que é e o que significa o azeite do Senhor sobre a tua vida. O azeite do Senhor sobre a minha vida. É eu e você que temos que estar no lugar de escolhido. Não de chamado. Glória a Deus. Chamado todos são. Aleluia, Deus. Escolhido quer dizer aquele que está preparado a fazer o que Deus quer, não o que Ele quer. Os que estão chamados, faz o que quer. Os que são chamados, faz o que quer. Mas os que são escolhidos, eles têm obediência. Eles não falam qualquer coisa antes de o Senhor falar com ele, não. Quando chega um escolhido sobre a minha casa, sobre a tua casa, é porque vem a palavra do Senhor para mim e para a tua vida. E quando vem a palavra do Senhor para mim e para a tua vida, é palavra de salvação, é palavra de libertação, é palavra de cura, é palavra de milagre. Esses dois garotos, eles iam morrer na mão dos credores, mas a palavra de salvação chegou na casa deles. Glória a Deus. A palavra do Senhor chegou sobre a vida deles, sobre a vida da mãe deles. Então, quando o profeta que é escolhido por Deus, que está dentro da obediência de Deus, ele não tem medo de ir em lugar nenhum, não. O chamado tem. Chama uma pessoa aí, chamado, vamos lá na boca de fumo, a gente fazer isso, fazer aquilo. Eu já presenciei, Flávio, homem de Deus, sair da igreja, Deus falar sobre os ouvidos dele, vai lá na boca de fumo, que tem um menino lá, tem não sei quem lá, vai morrer agora. E ele não vai morrer, que ele é escolhido meu. E eu estou escolhendo você para botar a mão lá naquele lugar. Vai ter fuzil, vai ter metralhadora, vai ter pistola, vai ter o que for. Mas você é escolhido. E escolhido, ele não se embaraça com qualquer conversa, não. Ele fala o que Deus manda. E o que Deus manda, ele... Ah, meu Deus. Até o diabo obedece. O que Deus manda sobre a minha e a tua vida, até o diabo obedece. E o diabo tem que soltar a minha e a tua bênção. Quem é escolhido, chamado não vai não, tem medo. Chamado não vai não, chamado só quer microfone. Chamado só quer aparecer. O escolhido desaparece para Deus aparecer. O chamado, ai meu Deus do céu, que isso? O chamado, pode prestar atenção.
Na primeira constância que você vai contar com ele, ele corre. Os que são chamados, quando você chegar, Ei, vamos fazer um mutirão? Para a gente evangelizar aqui, o chamado, não, eu estou trabalhando amanhã. Amanhã eu faço isso, amanhã eu faço aquilo. Ele bota sempre o obstáculo. É porque isso é vaso rachado. E vaso rachado Deus não trabalha não. Vaso rachado Deus não enche de azeite não. porque Deus não derrama um azeite na cabeça de qualquer um assim não. Aleluia, Deus. É vaso rachado. Sabe aquele vaso que é meio tijolo e meio barro, que tu não conta com ele? Ele só quer somar. E ai de você se você mandar ele se consertar. Ai de você se você mandar ele vigiar. Você compra um barulho, compra uma briga. Você não pode falar nada que esse... Oh meu Deus do céu. Você não pode falar nada com esses vasos que são cheios, são chamados, que eles ficam logo com o biquinho, faz logo birrinha. Você fala e ele fica de banda. Isso é vaso rachado. É vaso que não sentiu a presença de Deus ainda. É vaso que não sabe o que é um azeite descer sobre a vida dele ainda. Aí você fala, ai, 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 não me toque. Isso é vaso rachado. Glória a Deus. Isso é vaso que Deus está botando separado. Os escolhidos não. É barreira em cima de barreira, é prova em cima de prova, mas ele nunca deixa o joelho não. Ele está ali, Senhor, foi tu que me chamou, eu sou escolhido teu. Aonde o Senhor, porque a Bíblia Diz o quê? Olha que coisa linda. O que foi que Deus disse próprio Josué? Aonde tu colocar a planta dos teus pés, eu serei o quê? Ele era escolhido. Josué era escolhido. Quando o Senhor disse a ele, ei, é muito forte, não? O Senhor chegou perto de Josué e disse, ei, meu servo Moisés morre. Do jeito que eu fui com ele, eu serei contigo. Sabe o que significa isso? Vaso escolhido. Ele poderia dar essa honra para o próprio irmão de Moisés, Arão, o sucessor dele. Por que que Elias e Eliseu entre si era escolhido? sabe por quê? Porque quem obedece, respeita a voz de Deus, obedece aquele que está na frente. Ele nunca passa na frente de ninguém não. É Deus. Olha, quer ver outro? Eu já vou terminar. Meu Deus, isso é muito forte, muita coisa. Tu quer ver outro vaso que foi chamado e não passou na prova de Jeová? Geazim. Ele poderia ser, ele teve o privilégio de ser um dos assessores dos melhores profetas da Bíblia. Mas ele não passou no teste de Jesus, sabe por quê? Porque ele era só chamado, ele não era escolhido. E ele pegou a lepra do homem. Porque ele falou que não devia, por isso que às vezes a gente fala que a gente Não deve falar. Eliseu disse, do Egito eu não quero nada. Aí ele vai e descontraria a palavra do profeta. Ele disse, não, meu Senhor mandou que você me desse. Ih, Pegou a lepra. É por isso que tem muitos crentes enfermos, doentes, finge alegria, a alegria é artificial. a felicidade é artificial. Sabe por quê? Porque não recebeu o azeite como vaso ainda hoje, até hoje não. Por isso que eles têm uma caminhada muito bonita. O primeiro amor desses crentes chamado é de uma forma tremenda. É uma forma que ele derruba essas paredes aqui todinho e faz de novo. Mas quando ele começa a ter liberdade, porque ele pensa que o pastor, o líder da igreja, Dá liberdade a ele para ele fazer tudo o que ele quer, sabe? E não é desse jeito. Aí ele já se toma como vaso principal. Mas não tem azeite. Deus amado. Isso é muito forte, não tem azeite. Glória a Aí o Deus. camarada não tem azeite e quer falar sobre azeite. Glória a Deus. Aleluia. Aí você diz, ei, assim não. Pronto, aí ele já, pastor não presta, pastor é isso. Meu Deus! Eita Deus.
Esse é o vaso chamado. Esse é o Geazi. É, pai. Quer ver? Tira o microfone da mão do Geazi pra tu ver. Pra ver se ele não aparece logo a lepra. Olha, a lepra dele, meu Jesus do céu, a lepra dele tá assim, Flávio, olha. Tá coberta. A lepra de Geazi tá assim, tá coberta. Mas se você tirar o microfone, aí Geazi aparece com a lepra. Meu Deus, quando tu fala nessa terra, Senhor. Aleluia. Meu Deus. Aí você vai ver que tipo de vaso Geazi é. Eita, Jesus. E ele diz, pastor, eu estou junto e misturado contigo. Olha aí, ó. Pastor, se for preciso, a gente derruba essa parede e faz de novo. Deus santo e poderoso. Quebraste o tema contra Jesus, meu irmão? Vai. Ai, Jesus. Pastor, vamos orar? Aí sim, aí ele já está sendo escolhido. Pastor, eu estou doido para ir no monte. Vamos fazer um propósito? Aí já vai mudando. Porque tira o microfone. O microfone está derrubando muitos crentes. É verdade, Deus. Terno, gravata, você sabe, fica enfeitado de uma forma. Não, e tem ocasião que a gente tem que andar de terno, gravata, isso, aquilo, outro. Porque é coisa de Deus, correto? Mas quando é. Mas quando é coisa do homem, quando é coisa do homem, você vê, ele fica natural. E natural sai sobrenatural como que o azeite desce? Eita, tem que falar, né? No vaso peneira, cheio de buraco, cheio de brecha. Como que o azeite vai parar naquele vaso que é cheio de brecha? Não tem condições. O azeite ele só desce no vaso que é trabalhado pela mão do oleiro. Eita, Deus. E ele diz: se você não gostar, eu vou te quebrar de novo. Eu te faço novo, e se eu não gostar, eu te quebro de novo. Você sabe por quê? Porque enquanto o azeite não parar na minha e na sua cabeça, a gente vai ser sempre quebrado de novo. Eita Deus. Olha o versículo 6 que é que fala. E sucedeu que cheio que foram os vasos, disse aos seus filhos: trazei-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. E então veio a ela e o fez saber ao homem de Deus e disse: ele vai e vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Fazer igual o pastor Carlinhos, a igreja hoje está meia fria, meia morna, meia fria. Tem dias na nossa vida que é difícil até para dar um glória. Verdade, Senhor da glória. Tem dia na nossa vida que a gente se encontra igual essa viúva. Verdade, Senhor da glória. Às vezes a gente se encontra igual essa viúva, a gente olha para os armários em casa, não tem um arroz, não tem nada. E você olha, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E ele envia um profeta a te levar um mantimento para você se alimentar, você e sua casa. A provisão de Deus, ela só acontece
quando a gente dá lugar para Deus agir na nossa vida. Glória a teu nome. Eu já passei por decepções, por situações que só Deus mesmo poderia fazer. E quando a gente duvida, é que a gente vê o milagre de Deus. Eu estava vendo, que eu tenho uma casa em Recife, eu estava construindo ela, eu já estava ficando perturbado com meu pai e com o predeiro que ele arrumou. Quanto mais eu mandava dinheiro, é que ele dizia que ele pedia. Parecia uma devoração. mas às vezes Deus testa a gente não sabe. Aí meu pai, E eu estava com dinheiro, e só estava com ele. Aí meu pai disse, Paulo, eu preciso de 200. Aí eu pedi explicação a ele. Quando eu pedi explicação a ele, foi aonde eu errei, eu falei demais. Aí eu botei, sabe, o dinheiro assim na casa lotérica, igual chave, sem querer, querendo. Bota e tira. Porque meu pai me deu uma desculpa, pastor Carlos, uma desculpa que não me convenceu. Eu já estava ficando já de orelha em pé com ele, que ele só pedia. Eu falei, tá bom, vou botar. Eu estava de bicicleta, eu estava na Olegário Marcel. Aí eu vinha remugando na casa lotérica até em casa. e eu falava sozinho, que era uma beleza, as pessoas olhando para mim. Aí quando eu cheguei na rua, foi na rua, saí da Olegário, fiquei na rua do meio, aí fui andando. Ele pediu 200. Deus colocou na minha frente 400. E cheio de gente passando na rua e ninguém viu o dinheiro, só eu. Eu soltei a bicicleta, fiquei, olha, 4 notas de 100. Aí eu fiquei olhando assim, eu falei, não, brincadeira. E assim. Aí eu soltei a bicicleta, eu sentei bem devagarzinho perto do dinheiro. Eu juntei o dinheiro, passando gente na minha frente, parecia que ninguém me via. Ninguém me via. Peguei o dinheiro, botei no bolso, levantei da bicicleta e fui embora. Parecia que ninguém me viu. Aí eu falei, esse dinheiro é falso. Eu fui duvidando de Deus ainda. Aí chegou lá na frente, eu fui lá na padaria, eu comprei coisa sem querer. Eu falei, meu Deus, se eu der o dinheiro e for falso, eu vou pagar com o quê? Eu fiquei coçando a cabeça assim. Eu falei, eu vou trocar. Paguei, aí a moça me deu o troco, ela fez assim, ó, o dinheiro. Deus tremendo, aleluia. O dinheiro era verdadeiro. Maravilha, Jesus. Eita, Deus. Aí eu fiquei alegre, eu falei, demorei mais um pouquinho, eu falei, aí tinha a moça da quentinha, você troca 100 pra mim? Eu troquei o dinheiro todinho, pra ver se não é. Fica na fé. Você vê como é que a gente duvida de Deus. Aí depois que eu troquei o dinheiro todinho, aí uma voz veio do meu ouvido, liga pro teu pai agora e diz que achasse o dobro do que ele pediu. Aí eu falei chorando. Aí eu não entendi, eu falei chorando. Você sabe o que é isso? Que só quem pode dar é Deus. Só quem pode fazer é Deus. Aqueles 200 ali que ele me pediu, não é porque eu não queria dar, é porque eu já estava de orelha em pé com ele, que eu gastei muito ali. E eu desconfiei do meu pai. E a Bíblia diz o quê? Honrar o teu pai e a tua mãe na terra, para que teus dias se prolonguem. Essa mensagem veio na minha cabeça na hora. Porque eu estava até chamando meu pai de ladrão. Eu falei o que eu não devia. E Deus fez o que Ele queria na minha vida, para Ele provar para mim que Ele é Deus na minha vida, não eu provar para Deus. É por isso que muitos vasos se perdem por causa disso. E eu me perdi. Foi em seguida que eu, assim que eu depositei o dinheiro, que eu saí da rua, achei o dinheiro do dobro. Por que eu quero dizer isso para mim e para você? Porque, olha, a minha casa pode não ter nada. A minha casa pode estar vazia de tudo, mas se tiver um pouquinho de azeite, igual tinha na casa dessa viúva, a coisa muda, a coisa transborda. Aleluia, Deus. Glorificado Glória, seja glória, glória Deus. a Deus. Porque Deus há de enviar alguém
para te abençoar. Glória a Deus. Você, olha, misericórdia, é muito forte. Você tinha um azeite e não sabia o que fazer. Mas Deus envia alguém que sabe o que fazer com o azeite. Porque o alguém que está sendo enviado a te abençoar, ele é escolhido por Deus. E quando Deus dá ordem a ele já sabia que a mulher só tinha um pouco de azeite. Mas Deus quer saber da minha e da tua boca. Qual a dificuldade que Deus não possa agir na tua vida hoje? Em nome de Jesus. É Deus. Aleluia. Se depara com essa mulher. O marido dela morreu. Ela não tinha o que comer em casa. E além do mais, ela e os 2 filhos dela iam ser escrava. E Deus entra em providência. É o que não pode faltar na minha e na tua casa, é o azeite. É o que não pode faltar na minha e na tua cabeça, é o azeite. Aleluia. Não pode faltar o azeite. Pode faltar tudo. Pode faltar arroz, feijão, carne. Pode faltar tudo. É verdade. Mas o azeite não. Que o azeite se transforma também na presença de Deus na minha e na tua vida. E se a presença de Deus estiver na minha e na tua vida, não falta nada. Porque Ele disse, a minha graça te basta. Aleluia, Deus. Então Ele que nos sustenta. Vamos ficar de pé, senão a gente vai demorar muito. Tem muita coisa para falar e Deus é fiel. Coloca aí um propósito teu nas mãos do Senhor agora. Nas minhas mãos não, porque as minhas mãos não faz nada não. Quem faz é a mão de Deus. Coloca aí um propósito de Deus nas mãos de Deus aí agora, um propósito teu. Que há de ser enviado um profeta na tua casa. Que há de ser enviado um profeta naquilo que você quer. E Deus vai te dar a resposta. Coloca. Vamos fazer igual essa moça agora ela fez. Eita Jesus. Vamos deixar o azeite derramar. Senhor, meu Deus e meu Pai. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor me deu, Senhor, de falar, Pai, através da Tua palavra. Eu sei, Pai, que alcançou corações aqui de alguém, Pai, incluindo o meu, Senhor. Essa noite, ó Deus amado e querido, eu não sei o que está se passando no mundo espiritual agora, na vida de cada um de nós. Mas Tu sabes, Jesus. Toca agora, Senhor, no impossível, Senhor, dos Teus filhos e das Tuas filhas. Toca, Pai, aonde, Senhor, nós não podemos fazer. Vai dar agora de encontro, Jesus. Se é numa porta aberta, Senhor, abre em nome de Jesus. Se é, Pai, numa enfermidade, toca agora em nome de Jesus. Se é numa libertação, Jesus vai tocando agora. Oh, Espírito Santo, se é no nosso familiar, Senhor, que Tu vai lá agora. Se é, Pai, nos nossos armários, visita agora nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Senhor, toca agora, Senhor, no impossível, Senhor, dos Teus filhos e das Tuas filhas agora nessa noite. Entra com a Tua providência agora nessa noite, oh Deus. Senhor, que cada um que está aqui nesse lugar, Senhor, na sexta-feira, venha ter uma oportunidade, ou até mesmo amanhã, Senhor, porque o amanhã pertence a Ti, Senhor. Venha trazer aqui, Senhor, um testemunho, Senhor, que Tu multiplicou o azeite, Pai, em casa. Abre agora, Senhor, o leque da revelação para Tuas filhas e para os Teus filhos. Traz à tona, Senhor, sonho revelado diante da Tua presença, Pai. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toca agora no impossível dos Teus filhos e das Tuas filhas. E abençoa, Pai. Visita agora os nossos lares, Senhor. Visita agora, Senhor, nossa família nessa noite, ó Deus. Visita agora, Senhor, essa comunidade, cada lado representado aqui nessa comunidade. Visita agora, Senhor, aqueles que necessitam, Senhor, ser tocado por Ti, Pai.
Derrama do teu azeite agora, Senhor, em cada lar agora, nesse lugar. Toma o Rio de Janeiro em tuas mãos. Repreenda essa crise, Pai. Olha os hospitais como é que estão, Senhor, tudo fechando. Olha como é que está a corrupção aqui, Senhor, está muito grande, meu Pai. Dá um basta, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Visita toda a liderança, Pai, que lidera o Rio de Janeiro, Senhor. Assim eu te entrego, Senhor. Visita também Pai, todo o ministério dessa comunidade, todo o ministério, todos os pastores do Rio de Janeiro. Que cada um de nós venha orar, Senhor, interceder, Senhor, por a nossa cidade, que nós reside nela, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, dá um basta, Senhor. Levanta, Pai, vaso escolhido por Ti, Senhor, para pagar, Senhor, o preço, Senhor, e ver o Teu nome ser glorificado dentro da cidade do Rio de Janeiro, Deus. Deus, levanta homem, Senhor, e mulher, Senhor, nesse lugar, que tenha compromisso, Senhor, de ouvir a Tua voz e fazer aquilo que o Senhor quer nessa noite, Deus. Obedecer, Senhor. Em nome de Jesus.